Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Esses novos dias, as alegrias serão de todo. É só que, gente, esse é o final de ano aqui do Mundo Paralelo. Isso. Não tava combinado. Mas, gente, é porque estamos no clima de final de ano, então a gente precisa entrar no clima, né? Tá com o Roberto Carlos aqui, ó. Viu? Final de ano. Então chegamos no vídeo de retrospectiva do ano. Gente, esse ano foi gigantesco. A gente foi fazer o roteiro, a Letícia foi fazer o roteiro. Gente, tinha coisa que eu não lembrava. Eu ainda não aceito isso. Vamos lá falar das coisas desse ano, que esse ano rendeu, tá? E vamos parar de enrolação que tem muita coisa. E esse vídeo é o vídeo clássico, todo ano aqui eu faço, que é dos cancelados de 2022. Gente, eu sempre falo que os vídeos cancelados, né, pra gente ficar tacando lenha nas pessoas, eu sou totalmente contra a cultura do cancelamento. É sobre, de fato, algumas tretas que aconteceram, e como aqui no canal a gente fala muito sobre close certos, close errados, eu acho que é legal a gente trazer pra gente ver os erros das pessoas e não cometerem de novo. Mais um ano e você não apareceu nos cancelados. Será ano que vem? Será que vem aí? Vez ou outra tem uma galera no Twitter que me odeia. Mas assim, ai gente, é porque o Twitter odeia todo mundo. O Twitter gosta de alguém? Eu acho que não. Mas vamos lá. E esse ano, a Lina, linda, maravilhosa, foi para o Big Brother Brasil. E já começamos com o Rodrigo sendo cancelado. Porque o Rodrigo e outros participantes do BBB também se referiam a Lina como ele, sendo que ela tem ela escrito na testa. E ele também usou o termo traveco, que eu acho que todo mundo sabe, é um termo bem pejorativo, que não é um termo muito legal de ser usado, porque de fato é usado pra diminuir mulheres trans e travestis. Pô, Eli, eu tô tentando dormir, mas tô lembrando do pinto do traveco. Você ficou com medo lá, irmão? Traveco não. Travesti? Isso aí já não foi uma coisa legal Desculpa. que você tá falando. Desculpa, não sabia. Mas depois ele se acertou com ela, conversou com ela e tudo mais. Claro que esse acontecimento aconteceu algumas vezes assim no programa, né? Mas de fato uma coisa muito legal foi a Lina ter ido lá em rede aberta, dado a cara a tapa, porque de fato esse assunto foi muito discutido. Foi algo muito legal, né? Que muitas pessoas não sabiam sobre esse assunto, enfim, não furava bolha e acabou chegando no mainstream real. Fevereiro! Ai, velho, pra mim, esse aqui foi um dos piores do ano, tá? Que foi o Monark no Flow, que ele basicamente defendeu o nazismo. Não o nazismo, mas ele defendeu a pessoa falar que ela é nazista. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. liberdade. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Engraçado que foi em fevereiro e até agora ele tá falando merda e ninguém fez nada. E não para. Mas assim, o negócio dele é que ele tem uma base de fãs ali que também são uma galera meio uns trouxão também. E aí depois disso que ele falou, ele foi afastado do Flow Podcast, sofreu boicote por várias empresas que patrocinavam. Isso foi tão grande, gente, que virou pauta do Jornal Nacional. Foi uma das únicas tretas de internet assim que vai pro Jornal Nacional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. O Monark falou que ele tava bêbado no horário, mas assim, gente, não me caiu muito, porque ele continuou falando várias merdas depois. E é tão real que ele não estava bêbado que recentemente, no novo canal dele, ele acabou incitando a mesma coisa, de defender a liberdade de expressão de falar sobre o nazismo. Vou dar um exemplo pra você. Você pegar uma suástica em 1800, ela não tinha nada a ver com o nazismo, cara. Ela tinha a ver com o ciclo da vida da religião hindu. Esse símbolo não era proibido. Depois da Segunda Guerra Mundial, este símbolo, a suástica, passou a ter um outro contexto. Ele passou a ser proibido. Agora. Ele passou a ser proibido. E você acha que tem que ser? Sim, porque então o símbolo traz um contexto. Censura, cara. Você, então você acha só admite que você é a favor da censura. Não, cara, então você mano. acha certo que uma pessoa pode... Eu não quero entrar nesse tema de novo, que eu não quero te complicar, mas você admite pode que uma entrar. pessoa Eu já tô pode fudido. andar... Acabaram de banir meu Você acha que YouTube. tudo bem uma pessoa andar com uma camiseta com uma suástica aqui? Eu acho que essa pessoa é uma idiota. Eu sei. Mas eu acho que assim como lá nos Estados Unidos ela deveria ter o direito de ser idiota. Nós discordamos nesse ponto. Discordamos, você é a favor da censura e eu não, é só isso. Eu não acho que é censura, eu acho que tudo é bem, simplesmente você pode uma achar o que você onde quiser, mas que é censura é. Óbvio de que essa pessoa deseja e estimula outras pessoas a matarem outras. Enfim, gente, como eu já falei, o intuito desse vídeo não é a gente ficar tacando pedra nas pessoas e tudo mais. Então, eu sempre vou dar um resuminho aqui, depois de cada acontecimento, do porquê isso é errado, rapidamente. Eu acho que todo mundo já sabe, né? Discurso de ódio e liberdade de expressão são coisas completamente diferentes. E o Brasil tem uma péssima mania de não reconhecer a história dele. A Alemanha faz muito bem, assim, por mais que eles fizeram muita merda, eles reconhecem muito a história do nazismo e tudo que aconteceu com ele. Eles têm vergonha disso, sabe? Vários museus que falam sobre isso, eles de fato são totalmente
contra atualmente. Mas no Brasil a gente não trata as coisas do mesmo jeito. Por exemplo, escravidão. A gente finge que a escravidão no Brasil nunca existiu, não tem um museu que fala sobre escravidão direito. A gente trata a escravidão como se fosse algo muito antigo. Então, de fato, o brasileiro, ele não é ensinado do mesmo jeito. É uma coisa muito errada. Porque vai uns boçal e continua espalhando umas ideias tipo essa do Monark, né? Então, assim... bem menos que liberdade de expressão acaba onde você começa a interferir no direito do outro. Ainda em fevereiro aconteceu outra coisa que, assim, na minha opinião, não foi grandes coisas, mas a galera na internet ficou fervorosa, que foi Camila Loures e Melody no podcast. Pra quem não sabe, tem um podcast que antigamente era com a Camila Loures e com a Virgínia, e elas convidaram a Melody. Enfim, na entrevista elas falaram sobre fake amor, sobre a treta da Melody com a Anitta, falaram várias coisas, mas ficou muito claro algumas coisas que ficaram desconfortáveis, principalmente pra Camila Loures, nessa entrevista. Basicamente, resumindo, na entrevista, a Melody começou meio que cutucar a Camila Loures, falando que o vídeo dela eram falsos, que os 24 horas que a Camila Loures fazem é falso, e a Camila Loures ficou puta com isso, que ela falou que não é falso. E você via ali um tom de deboche, de brincadeira e tudo mais, e no final a Camila Loures foi super seca e cortou super o rolê, acabou a entrevista ali. Claro que assim, ela não brigou, dava pra ver que ela tava desconfortável, que ela saiu e tal, mas eu achei que ela não foi extremamente babaca, na minha visão. Assim, ela falou assim, gente, não tô satisfeita, tô indo embora, valeu. E essa treta acabou dividindo bastante opiniões. Algumas pessoas ficaram do lado da Camila Loures, outras pessoas da Melody. Como eu falei, não foi um cancelamento gigantesco, foi mais uma treta entre dois lados. Muita gente ficou falando que a Camila Loures estava errada, porque a Melody era criança, e ela tava brigando com criança, e lá. Assim, na minha visão, a Melody não é criança não. Ah, velho, se é criança, vai pra escola brincar. Não, fala um monte de merda. Não, assim, eu entendo que é um adolescente, que a gente tem que relevar muita coisa que acaba falando, que vai falar muita merda, e tá tudo bem. Mas assim, toda fala tem uma consequência, e tá tudo bem. Eu não achei que a Camila Loures foi extremamente babaca, nada disso. Eu acho que a galera ainda fica falando, passando a mão na cabeça da Melody, falando que ela é criança. Calma, porque assim, criança é criança, ela já tem maturidade de saber as coisas que ela tá falando, sabe? Tem muita menina da idade dela que já foi cancelada na internet. Justamente. Então assim, eu entendo o posicionamento de muitas pessoas, mas eu não acho que a Camila Loures foi babaca. Eu acho que ela só ficou desconfortável, não queria estar ali, foi embora. Mas comente aqui de baixo o que você acha. Abriu as portas do inferno. Abriu as portas do inferno, literalmente. Porque eu não sei se vocês lembram do caso do ex-mendigo, que ele ficou famoso por ele ser pego em relações sexuais com uma mulher que ela era casada com um personal trainer. Basicamente, essa mulher, com o tempo depois, descobriram que ela tinha algumas questões, alguns problemas psíquicos, mentais, não sei muito bem como usar o termo correto. E ela teve relações com esse morador de rua, só que ele acabou ficando famoso porque o personal trainer pegou eles na hora H, bateu nele, e enfim, ele acabou ficando famoso. Só que assim, gente, o pior de tudo é que ele ficou famoso como um ícone, como olha, o último romântico, olha... Enfim, foi extremamente escroto, porque era uma história bizarra, trágica, basicamente de abuso, literalmente, porque depois, nas investigações, foram relatadas que essa mulher, ela tava em um estado mal, dava pra ver fisicamente, quando a pessoa que olhava pra ela conseguia perceber, e mesmo assim ele foi lá, teve relações com ela, então assim, ele não é um anjinho, não mesmo. E pior ainda, a galera, tipo, exaltar isso, sabe? Tipo assim, nossa, o cara ficou famoso por isso. Enfim, ele fez de tudo pra chamar atenção, foi um caso, teve sua fama ali momentânea, mas claro que passou, obviamente, né? E depois de um tempo, a doutora Deolane, que estava no auge, aliás, está no auge ainda, né? Ela foi lá e deu seu posicionamento, e depois disso muitas pessoas começaram a atacar ele, porque de fato, gente, eu falo por mim, isso tava agarrado na garganta de um jeito que assim, eu não sabia colocar em palavras. E a Deolane foi lá e colocou nas palavras que eu queria, então eu achei muito sensato aquele posicionamento dela. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, pelo amor de Deus, gente, para. O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada na clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando. Credo. Ai, me julguem. Mas enfim, ele já voltou a ser morador de rua. Não que eu acho isso legal, mas assim, eu acho que nunca deveriam ter feito ele famoso por isso. Mas, enfim, né, passou. Em maio aconteceu o caso da Samantha Smith falando da Juliette. Véio, não lembrava disso também. A Samantha ficou muito famosa por participar do Vai Que Cola, de fazer o Juninho Play no Zorro Total. De fato, ela faz vários filmes, ela é uma comediante bem famosa. E a Juliette, sabe quem é a Juliette, né? A princesinha do Brasil, aqueles. E basicamente a Juliette foi no Altas Horas e foi responder a pergunta
Samantha sobre se um artista deve se posicionar politicamente ou não e tudo mais. E ela tem uma fala bem sensata, só que a Samantha foi lá e comentou: tudo bem, acho legal o posicionamento dela, mas ela é artista, meio que basicamente diminuindo ela por ela ser uma ex-BBB. Enfim, foi uma fala bem feliz. A Samantha apagou em pouco tempo, só que, enfim, internet, né? Já tinham tirado o print, já rendeu várias coisas. De fato, foi uma fala bem feliz dela, principalmente a Juliette, né? Que veio a se tornar cantora e de fato tem posicionamentos muito sensatos, assim, sabe? Eu sei que tem uma galera que não gosta da Juliette, mas de fato a Juliette nunca foi babacona, né? Tipo assim, ela nunca teve um cancelamento verdadeiro, sabe? Então de fato foi um hate extremamente gratuito e a galera ficou assim, porra, de graça, sabe? Pra quê? Mas enfim, Samantha depois veio, pediu desculpa a Juliette e tudo foi resolvido. Em maio ainda, Zé Neto, do Zé Neto e Cristiano, foi falar do c*** da Anitta. Brasil. Brasil. Esse c*** aí deu um problema, viu? Nossa, vai falar do Abriu Brasil. até uma CPI. Sim! Basicamente, ele deu uma indireta pra Anitta, que ele tava falando sobre Lei Rouanet, falando sobre questões políticas, obviamente ele apoia o Bozo, né? E daí ele foi falar alguma fala como se ele é um tipo de artista que não depende de Lei Rouanet, que ele não tem que fazer tatuagem no toba pra ser famoso. Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta. Que o Brasil inteiro canta com a gente. Falou o cara que bota foto de sunga com a meia bomba marcando, né, pra ganhar like. Só que, velho, foi a fala que ele mais se arrependeu na vida, porque depois da fala dele, os fãs da Anitta, que é o cão, começaram a correr atrás dele e procurar várias coisas. E é basicamente só esse comentário e o c*** da Anitta abriram uma CPI do sertanejo. Porque, mano, a galera começou a pesquisar várias coisas sobre os cachês do sertanejo, a galera que o Bolsonaro tava pagando. E era assim, tinha gente que tava ganhando 800 mil reais pro show. Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, foi uma galera do sertanejo, um atrás do outro, se fudendo, basicamente porque os fãs de pop, fãs da Anitta, começaram a correr atrás e achar essas coisas e jogar na cara deles. Você não precisa de Lei Rouanet aqui, mas aqui o seu presidente te dando dinheiro por debaixo do tapete do lado de cá. Foi tudo, porque assim, velho, ele nunca imaginou. Depois ele ele fez uns vídeos pedindo desculpa, falou assim, gente, desculpa, briguem comigo, não com meus amigos. Ele acabou com o serviço. Velho, ai. Mas aí depois, obviamente, ele foi fazer um vídeo pedindo desculpa pra Anitta, lambendo o c dela, o c tatuado dela, enfim. Junho, gente, mês do orgulho. O que vocês acham que teria? Uma coisa feliz, uma coisa pra alegrar, celebrar a diversidade? Não. Bruna Carla, tendo falas homofóbicas. E a Bruna Carla, em um podcast, ela falou que um amigo dela, que é um cara que é gay, chamou ela para cantar no casamento dela e ela não pôde cantar porque ser gay é pecado. Teve um amigo que me perguntou, Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei pra ele e fui bem sincera e eu disse assim, quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu tô falando? Eu falei, pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse pro meu amigo. Eu disse, amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso, você me perdoa. Lá no julgamento, quando o Senhor Jesus voltar e quando você estiver... que não vai estar, eu falei pra ele lá, e você vai dizer assim, poxa, a Bruna andou comigo. Poxa vida, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte, e de morte eterna. Era um caminho, eu chego a ficar, sabe, emocionada, porque se as pessoas entendessem que se a gente abrir a nossa boca pra dizer, Karina, que você não vai pro céu. Gente, é morte eterna, é inferno. Você já imaginou viver uma condenação eterna, não tem mais solução, acabou. É pra sempre que você vai estar ali vivendo aquele terrível, sabe? Naquele lugar horroroso. Essa entrevista saiu em 2021, mas só que ela só tomou repercussão mais esse ano. E várias pessoas se posicionaram na internet, gerou muito bafafá, gerou o que falar. Várias pessoas cobraram o posicionamento dela de outras cantoras gospels,
também. Mas é aquele ditado, quem precisa da Bruna Carla pra viver? Ninguém. Julho! Léo Lins foi demitido do SBT, né? Que basicamente é um daqueles comediantes que atacam minorias pra fazer graça, porque, né? E basicamente o Léo Lins fez uma piada sobre hidrocefalia e ainda citou o Teleton. Nossa, que inteligente. Inteligente, ele é inteligente. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho, então todos felizes tomando banho. Só que o SBT foi lá e tomou as providências, demitiu ele e tudo mais. Julho, pra mim, eu acho que foi uma das coisas que mais me chocou no ano. E assim, pra mim, uma das piores. Foi basicamente a exposição do Léo Dias, que ele fez pelo caso da Clara Castanho. E a Antônia Fontinelli também, né? Ela foi o principal, na verdade. Basicamente, Antônia Fontinelli fez uma live falando que uma famosa teve um filho e colocou pra adoção sem ninguém saber. Falando que era um absurdo, porque ela era uma pessoa famosa, que era uma pessoa que tem dinheiro e fez isso. E era uma informação que ela descobriu através do Léo Dias, que o Léo Dias contou pra ela. E basicamente, enfim, a galera foi juntando A com B e foram descobrindo e desconfiando que era a Clara Castanho. Trata-se de uma atriz da TV Globo. Ela tem 21 anos de idade. Segundo ele, tudo que ele descobriu, os autos que ele tem, as informações do hospital, a enfermeira que ligou, enfim, um monte de coisas. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela e, segundo as informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho, mandou dar o filho, tira, quero nem ver. Prestem atenção nessa história. Léo Dias ligou para ela e falou para ela, olha, me explica isso, eu vou dar essa notícia. E ela chorou, disse que se mataria se a notícia vazasse e que isso aí aconteceu porque foi vítima de um estupro. A religião dela não permite que ela abortasse, mas a religião dela permite que ela pare uma criança e fala, não quero saber, não quero ver, tira de mim. Outra coisa também foi que o Léo Dias, um tempo antes, ele tinha ido de noite e tinha falado que ele tinha uma informação bombástica sobre uma atriz global que se vazasse ia dar ruim. Eu vivi um dilema recentemente. Recente? Muito recente. É uma boa informação. Esse mês. Era uma informação que se der, depois eu posso contar. Mas é coisa inacreditável. A casa cai. É coisa da sociedade se questionar muitas vezes. Mas envolve uma atriz, envolve... Entendi, não precisa falar. É muito pesado. Não é uma coisa feliz, não é uma coisa... Não. O karma vai ser grande. É pesado, hein? Envolve vidas. Envolve vida. Depois a galera começou a comentar muito, desconfiar que era Clara Castanho, e ela teve que vir a se posicionar. Basicamente, quando ela se posicionou, era um... Ai, nossa, eu odeio essa história, me dá uns arrepios. Enfim, resumindo, ela falou que essa criança era fruto de um abuso que ela passou, então ela... Enfim, ela não abortou, só que ela teve a criança, deu para doação e tudo mais. Só que assim, foi um relato extremamente pesado, foi extremamente invasivo. Ela não queria se posicionar, ela teve que se posicionar pela essa cobrança. E aí a Clara moveu uma ação contra a Antônia Fontinelli, que inclusive ela ganhou. Só que depois disso gerou tanto bafafá, gente, porque assim, é aquela coisa, a galera sempre fala, ai, não aborta. Quando se acontecer alguma coisa, coloque a criança pra adoção. E aí vai lá, a menina colocou pra adoção, e mesmo assim a galera começou a militar em cima dela. Então, enfim, basicamente, novamente provando que a mulher não tem um dia de paz. A mulher, se ela faz A, ela tá errada, se ela faz B, tá errada também. Enfim, foi uma história extremamente invasiva e bizarra mesmo. A Antônia Fontinelli, ela não cansa, né? Ela tá aí, já faz 70 anos que ela tá perdendo o processo do Felipe Neto, ela não cansa de perder dinheiro. Não cansa. Outubro veio o caso de Luísa Sonza, o caso de racismo da Luísa Sonza mais em alta. Isso tinha acontecido há um tempo, só que daí ela perdeu o caso e voltou a ser discutido bastante. Basicamente, o caso foi que a Isabel é uma mulher negra, ela estava em Fernando de Noronha, a Luísa Sonza também. Basicamente, resumindo, a Luísa Sonza estava num show, a Isabel passou perto dela, ela parou a Isabel e pediu pra dar um copo d'água pra ela. Só que assim, a Isabel era uma hóspede da pousada, era uma mulher negra e, enfim, por esse caso ela ter associado que a pessoa negra que tava ali era uma funcionária, a Isabel acabou se sentindo humilhada e ela processou a Luísa Sonza perdeu e esse caso veio à tona de novo, porque a Luísa Sonza ela foi pedir desculpa, só que ela negou, né? E isso voltou à tona porque inicialmente a Luísa Sonza tinha negado o caso de racismo dela. Enfim, depois disso, depois de muito tempo, só esse ano, né, voltaram a comentar sobre isso. E aí a Luísa Sonza postou um posicionamento gigantesco. Quem quiser ler com calma, tira print aí, pausa, lê aí o posicionamento dela. Mas enfim, tudo isso voltou a ser discutido e tudo mais. Mas aí Luísa Sonza perdeu, pagou o processo
e tal. Daí, em outubro, teve eleições, né? Então, claro que teve vários casos de famosos, assim, que se isentaram ou se posicionaram por um lado babaca. Só que teve 2 casos que chamaram bastante atenção na internet, que foi o caso da Virgínia e do Carlinhos Maia, que são 2 influenciadores gigantescos. A Virgínia, inicialmente, ela se isentou da questão da política. Só que aí, quando chegou no dia da eleição, ela postou uma coisa falando: não se deixem levar pela realidade do outro. Pense na sua realidade, seus princípios e seus valores. É isso, vote por você, pro seu filho e pela sua família. Nosso bem mais precioso. Lembrando, o voto é secreto e vivemos em uma democracia. Só que isso pegou muito mal. Porque assim, gente, eleições não é sobre você pensar sobre você. É sobre você pensar no coletivo, sabe? Vivendo dela, de uma mulher privilegiada, multimilionária, loira, padrão, num casamento hétero, né? E ela falou, não pense no outro, pense em você. Deu uma... Pegou mal. E aí vários famosos se posicionaram contra isso, inclusive Felipe Neto se posicionou contra isso também, né? Sob nenhuma hipótese, vote pensando apenas em você. Isso se chama egoísmo e falta de compaixão. 125 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar sem saber se terão como comer as 3 refeições. E a Virgínia disse que não foi nessa intenção que ela disse e tudo mais. E o caso do Carlinhos Maia foi que o Carlinhos Maia fez primeiro os stories falando que ele não ia se posicionar porque ele demorou muito pra ganhar os seguidores dele, não queria perder só por isso. Eles tudo doido pra saber em quem eu voto. Tá doido, hein? Digo não, sabe por quê? É tão ruim perder seguidor. A peleja pra conquistar vocês ou nada. Tá. Pô, não, posso não. Tô podendo perder vocês agora não. Quando passar a campanha eu digo quem eu votei. Quem ganhar eu disse votei. Tá votado. Posso não, meus amores, vocês são difíceis. Quando vocês voam pra voltar é um problema. Aí entra polêmica, sabe? Aí vocês voam. Aí, eita, cadê? Pode, é o trabalho da gente, né? Enfim, só que isso, obviamente, viralizou e pegou muito mal, né? Só que aí, futuramente, o Carlinhos Maia veio, pediu desculpa e ele ainda assumiu seu posicionamento no Lula, que ele vota no Lula e, enfim. Novembro! Um dos últimos casos no mês, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal. Quem não viu, é um dos últimos vídeos, o vídeo que chama Hackear o Meu Canal. Aconteceu o caso da Karen Bacchini, porque basicamente a Karen Bacchini é uma blogueira muito grande, conhecida por fazer resenhas, maquiagem e tudo mais. E um influenciador chamado Ismael fez um exposed dela, basicamente, com vários trechos de fala dela que são completamente infelizes. Basicamente, na real, ele fez um vídeo anteriormente falando sobre alguns casos de blogueiras e tal. A Karen foi lá, se posicionou falando que ela não pensava desse jeito. Aí o Ismael virou e falou assim, ah, é mesmo? E pegou um monte de trecho que ela acabava falando a mesma coisa, sabe? E basicamente ela sempre romantizava a pobreza. Então, tipo, a gente não precisa ter nada. E eu acho que todas essas coisas que a gente tem, elas prendem a gente e deixam a gente mais infeliz mesmo. Nossa, isso é uma puta reflexão. Porque ao mesmo tempo que eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando, nossa, mas isso é uma visão um pouco elitista também, né? Porque é fácil a gente falar desse lugar quando a gente tem essas coisas. É, assim, não, longe de mim querer romantizar. Pobreza! Tipo, é pobreza, ai, né? Gente, é doloroso, juro por Deus. Isso acabou tomando proporções gigantescas, bizarras. A Karen Bacchini foi, pediu desculpa, falou que, enfim, que ela tava errada e tal. Só que a galera acabou não aceitando muito, porque na desculpa dela, ela falava algumas coisas que parecia que ela não tinha entendido direito a parada, sabe? E aí logo depois veio uma ex-funcionária dela fazendo um exposed dela, que ela trabalhou com a Karen Bacchini e ela foi humilhada no serviço. Teve alguns casos bem pesados, inclusive ela processou a Karen, só que a funcionária perdeu o caso, só que ela veio expondo isso numa live e voltou a ser bem comentado sobre isso. Basicamente, no caso, ela romantizava a pobreza, tinha vários trechos dela na internet, isso acabou sendo muito comentado. E até agora, né, eu acho que as coisas resolveram, foi muito recente, eu acho que a galera ainda tá processando tudo que aconteceu. Mas de fato, assim, foram falas infelizes, bem felizes. E acabou que todo mundo que tava em volta acabou respingando. Inclusive a Karen Bacchini é uma das juradas do Corrida das Blogueiras, do Diva Depressão, que inclusive adoro eles. Beijo, meninos. E acabou respingando nele, a galera começou a querer cancelar o Corrida das Blogueiras também. O Edu e o Fih, assim, gente, na minha visão, não porque eles são meus amigos, A não tem nada a ver com B, sabe? Então, assim, de fato foram falas infelizes dela. Só que assim, eu acho que cada caso é um caso, a galera começou a pesar a mão em outras pessoas que estavam, enfim, ali perto. Então a galera começou a falar muito sobre o Corrida das Blogueiras e tal. Mas eu acho que isso, já deu uma diminuída, né? E agora dezembro, para finalizar! Nossa, todo mês também. Todo mês teve, todo mês. Não, isso porque a gente filtrou, né? A gente colocou 1, 2 de cada mês, porque, menina, esse ano rendeu. Tirulipa na farofa. E agora teve a farofa da GK, né? Eu acho que todo mundo sabe que é a farofa da GK, que é o aniversário da GK, que é famoso, com vários influenciadores. E basicamente ela teve uma ação de uma marca, que era basicamente tipo uma piscina do Gugu, sabe? As pessoas entravam na banheira, tinha que tentar pegar uma coisa lá, e o outro tinha que se segurar e tal. Só que o Tirulipa, que é um comediante, um influenciador, ele basicamente, e algumas mulheres que estavam lá fazendo a brincadeira, ele começou a tirar o biquíni dela, desamarrar. E aí ele fez isso com algumas mulheres,
Só que daí a Nicole Louise, que é uma influenciadora também, inclusive, adoro ela viu esse vídeo e se posicionou totalmente contra, falando que ela se sentiu desconfortável. Na hora que ela aconteceu, ela não sabia que era ele, ela achou que só tinha desamarrado ali. Depois que ela viu o vídeo, ela se sentiu totalmente invadida, com razão, e ela expôs isso. O Tirulipa foi retirado da farofa, as outras pessoas que também foram expostas começaram a se posicionar, que ele tinha feito isso com algumas outras mulheres e até com homens também. Eu vi a Halécia, que é uma drag, falando que ele tinha abaixado a sunga e todo mundo tinha visto o pinto dele, sabe? E ele foi expulso da farofa, só que começou a gerar várias polêmicas, porque na hora ali que tava acontecendo, até o posicionamento da Nicole, tinha várias pessoas que estavam ali, estavam rindo, ninguém tava falando nada, e depois que tomou o posicionamento, a galera começou a se posicionar, então assim, virou um bafafá. E assim, eu acho mais bizarro ainda as pessoas culparem a galera que, por exemplo, tipo a Nicole, que ela riu antes e depois ela foi se posicionar. Gente, às vezes, no momento, a gente não tem reações, sabe? Então assim, às vezes quando você para, pensa, analisa, vê lados, é muito fácil você se posicionar. Mas na hora ali, cara, às vezes a vida vai acontecendo e você não consegue. Eu tava vendo a galera culpando, tipo, as vítimas. Eu falei, gente... Melhorem. Fala pessoal, depois de ter conversado com a GK e toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres. Quero pedir desculpa aqui a Nicole, né, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção, né, eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria para a Farofa, mas eu me excedi. De fato, aquele clima de farofa de que tudo pode, na realidade tudo não pode. Eu vacilei, né, errei. Estou aqui para pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram, né, feridas, vocês aí, seguidores, tá? Me perdoem. Enfim, gente, foi esse o resumão aí das coisas que aconteceram esse ano. É claro que a gente pegou só alguns de cada mês pra, enfim, pra não ficar um vídeo gigantesco. Eu espero que vocês tenham gostado. Se aconteceu alguma coisa que eu não comentei nesse vídeo, comentem aqui de baixo pra gente dar uma relembrada, tá bom? E é isso, gente. Feliz final de ano. Vai ter mais vídeo de retrospectiva aqui no canal, então não esquece de acompanhar. Já manda esse vídeo pros amigos seus, tá? E acompanha o canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder os próximos que vão sair, tá bom? Beijo.